Boa noite. Boa noite a todos e a todas. Pode falar? Estamos retornando às reuniões do CAIS. E eu queria fazer uma oração, mas antes de fazer uma oração, eu queria compartilhar algo com vocês. Vocês já devem ter visto essa camiseta por aí. E eu ganhei essa camiseta do meu pai quando os irmãos fizeram um movimento. E eu nunca tive coragem de usar essa camiseta. Essa camiseta contém uma pergunta: posso orar por você? E eu tinha muito temor de usar essa camiseta, porque quando as pessoas olhassem para mim, talvez elas esperassem a vida de alguém que tinha profunda comunhão e oração com Deus. E essa não era a minha realidade. Então eu temi usar essa camiseta por muito tempo, né? Eu ainda não usei, para falar a verdade. Mas em 2020, com a pandemia, a gente foi surpreendido por uma situação que, além da própria doença que estava por aí, as pressões, a nossa emoção, tudo muito envolvido, e eu não consegui achar outro caminho que não fosse desenvolver uma profunda comunhão e oração com o Senhor. E eu descobri que oração não era só pedir algo para Deus, ir até Deus para pedir perdão pelos meus pecados ou para pedir as coisas, mas era construir um relacionamento, né? Quando eu comecei a anotar no meu caderno de oração as coisas que iam acontecendo e as respostas que eu ia tendo ou não, eu vi quanta coisa acontecia na minha vida por meio da oração. E a proposta da mensagem para esse próximo ciclo do CAIS é almas ousadamente íntimas de Jesus. Amém. O eco do Aleif. Então, esse é o meu desejo, né? Puxa, eu não usei essa camiseta. Falei para vocês, né? Mas no período da pandemia, todas as vezes que eu saía de casa, eu não conseguia mais chegar perto de alguém e não orar por ela. A camiseta não estava em mim, mas essa mensagem passou a fazer parte do meu coração, passou a ser parte da minha mente. Eu orei por criança, eu orei por idoso, orei por mendigo, por pobre, por rico, por homem, por mulher, por todo tipo de pessoa. E essa semana até por um doido a gente orou, fiquei até com medo dele bater na gente, mas no final ele quase abraçou a gente, né? Então essa tem sido a minha experiência de oração. E eu sei tão pouco e eu vivo tão pouco sobre isso, eu fico imaginando quando nós todos tivermos crescido nesse assunto da oração, de termos desenvolvido um relacionamento tão íntimo com o Senhor, que quando nós encontrarmos com qualquer pessoa, a nossa única ação vai ser orar por ela, porque o que é a oração se não estar em contato com o próprio Senhor? O que a gente pode levar para alguém de tão importante que não seja o próprio Senhor? Então é esse encorajamento. Eu queria pedir para vocês ficarem de pé, para o meu nervosismo ser compartilhado com todo mundo. E eu queria orar por todos nós essa noite. Senhor Jesus, seja com a mensagem dessa noite, fala aos nossos corações. Pedimos ao Senhor que o Senhor quebre todas as barreiras que há em nós. Senhor, que esse encargo sobre a oração possa arder no nosso coração, possa ser uma realidade. Senhor, tire de nós todo o medo de nos aproximarmos de Ti, toda a culpa dos nossos pecados, Senhor, todas as acusações que Satanás faz na nossa mente. Senhor, queremos estar totalmente abertos, Senhor, para nos achegarmos à Tua presença. Senhor, nós não conhecemos o poder que há na Tua presença, porque no dia que nós reconhecermos isso, nós jamais seremos os mesmos. Senhor Jesus, tira de nós todo o medo. Senhor, nós não queremos ser como o povo de Israel, Senhor, que mandava Moisés subir e ficava embaixo aguardando. Senhor, nos dá essa ousadia, Senhor, de termos uma intimidade contigo, Senhor, de conhecermos o Senhor de todo o nosso coração. Tira de nós toda a preguiça, ó Senhor, toda indiferença, Senhor, toda distração. Senhor, que nesse ciclo que está começando agora, Senhor, possa crescer em cada um. Senhor, que no final nós possamos ser
essas almas ousadamente íntimas do Senhor, verdadeiros filhos de Deus, verdadeiros filhos que conhecem o seu Pai. Ó Senhor Jesus, nos dá essa ousadia nessa terra, Senhor, não só aqui no Guará, Senhor, mas aonde nós estivermos. Senhor, que o Senhor possa ir conosco e que nós possamos ir contigo. Senhor, cuida de cada um desses irmãos que estão aqui, daqueles que estão nos assistindo, daqueles que também vão nos assistir. Ó Senhor Jesus, opera uma obra de transformação. Senhor, nós cremos em Ti. O mesmo Deus que abriu o mar, o mesmo Deus que curou pessoas, é também o nosso Pai. Senhor Jesus, Senhor, nos dá essa fé, nos dá essa visão, Senhor, para que não haja mais nada entre nós e o Senhor. Senhor Jesus, que essa noite a Tua palavra possa cair no nosso coração, Senhor, como uma enchente, Senhor, derrubando todos os nossos preconceitos, Senhor, derrubando todos os nossos conceitos, derrubando tudo que nós somos. Ó Senhor Jesus, constrói algo novo em nós a partir de hoje. Ó Senhor Jesus, nós cremos e nós confiamos em Ti. Senhor, nós não sabemos orar, e é por isso que nós estamos aqui, mas o Senhor conhece o nosso coração. Por isso, Senhor, encontre em nós um coração disposto a Te amar, um coração disposto a Te conhecer. Ó Senhor Jesus. Amém. Eu não sei o que você faz para se concentrar. Porque cada pessoa tem uma postura preferencial de atenção. Alguns de nós preferem ficar sentados olhando. Outros de nós preferem pegar seus cadernos e escrever. Outros de nós preferem levantar e andar. Eu tenho muita dificuldade de ficar concentrado quando eu estou sentado, começo a viajar. Então, se vocês olharem para mim em algum momento da minha vida, eu estiver em algum canto andando de um lado para o outro, feito não sei, alguma coisa incomum, um maluco, sim, eu estou tentando me concentrar. E sim, eu não estou aqui. Então, se você precisar levantar, se você precisar ficar de pé, se o sono começar a te acossar, saiba, é o diabo te tentando para não prestar atenção nessa palavra. Se existe uma coisa que o diabo odeia, é a oração. Se existe uma coisa que ele tem medo, é um crente que ora. Porque o crente que sabe da palavra, ele consegue enganar com orgulho e ardiz. Mas o crente que ora está debaixo de uma luz tão intensa que todas as armadilhas do inimigo lhe são patentes. Ele saca rápido, ele percebe. Ele está vivo. E essa noite nós vamos falar para pessoas vivas e que desejam queimar em oração. Existe a oração comum e nós estamos acostumados com a oração comum. A oração comum é aquela oração que se tornou para nós cinzenta e fria, morna, que é pior do que fria. Porque é a oração que nós fazemos para pedir perdão dos nossos pecados. Vejam quanto sofrimento houve em Cristo na cruz, mas nós normalizamos o perdão dos pecados. Tanto que você começa a orar e fala, Senhor, me perdoa os meus pecados, blá, 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 sem você entender que o perdão dos seus pecados custou a vida de um Deus. Nós tratamos o perdão dos pecados como pouca coisa. Perdemos o brilho, nos falta o fogo na hora que você diz, perdoa-me os pecados, olhar para o Calvário e falar, meu Deus, quanto sofrimento, quanta dor, por mim, indigno. E aí você diz, perdoa-me os pecados. São as mesmas palavras, mas há um fogo aceso atrás delas. Ou quando nós queremos pedir alguma coisa para Deus. Senhor, eu preciso de um emprego novo. Senhor, eu preciso de uma caneta nova. Senhor, eu preciso que tal pessoa fique longe de mim. Senhor... Você sabe o preço que foi pago para que você tivesse livre acesso diante do Pai, para poder pedir qualquer coisa e lhe ser garantido a resposta, seja ela sim ou não, agora não ou não do seu jeito? São as mesmas palavras, Senhor, eu preciso de um novo emprego, Senhor, eu preciso ser livre do meu pecado, mas há um fogo aceso
naquele que ora, entendendo o que ora, sabendo com quem fala. Ou quando nós agradecemos pelo alimento, é um hábito que nós delegamos às crianças. E que quando nós crescemos um pouquinho mais, a gente acha que já está grandinho demais. Ou pior, subliminarmente, talvez a gente acredite que sejamos os responsáveis por colocar a comida na nossa mesa. Porque a gente trabalha e paga os boletos. Então, o miojo que eu como, fui eu que comprei. O bife que eu estou comendo, fui eu que comprei. Para que eu vou agradecer um ser superior se o meu esforço me trouxe a recompensa? E você esquece que até respiramos nele, quanto mais temos força para trabalhar. O homem e a mulher que entendem isso, eles agradecem, dizendo: Senhor, obrigado. São as mesmíssimas palavras, mas há um fogo aceso no peito daquele que entende a quem se dirige quando agradece o alimento. A oração não é algo comum, corriqueiro, tolo, frívolo, para novos convertidos e crianças. A oração é a mais natural, essencial e incrível ação cristã. A oração é a mais natural, essencial e incrível ação que um cristão pode exercer, porque ela é aquilo que mostra a nós, ao mundo e ao diabo, que nós somos filhos de Deus. Eu vou ler uma série de versículos e eu quero que vocês abram os seus ouvidos e o seu coração e o seu entendimento para compreender e mastigar lenta, porém furiosamente, cada uma das palavras que forem lidas, porque elas não são palavras de homem, elas são palavras de Deus, e é isso que faz o nosso coração arder, porque não sou a garantia daquilo que falo, Deus é a garantia daquilo que está escrito. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Se eu estiver falando muito rápido, perdoe e esforce-se para entender, porque dificilmente eu conseguirei falar mais devagar essa noite. Romanos capítulo 8, versículo 15. Pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós os chamamos Abba, Pai, Paizinho. Abba é como uma criança pequena, bobinha, tolinha, neném, fala para Deus. Não são palavras de homem feito, são palavras de alguém que se agarra à calça de seu pai e lhe chama de paizinho. O Espírito que está em você tem tal nível de intimidade com Deus. Vocês compreendem as minhas palavras? Vocês compreendem o que isso quer dizer? Pois o seu Espírito confirma nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos seus filhos, então somos seus herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos de seu sofrimento, participaremos também de sua glória. Considero que nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que ele nos revelará mais tarde. Calma, espera, eu entendi outra coisa aqui. Romanos capítulo 8 não fala de algo que ainda vai acontecer ou que está acontecendo no presente. Romanos capítulo 8 fala de algo que já aconteceu. Quando ele fala assim, se de fato participamos de seu sofrimento, ele está falando que nós fomos feitos participantes do sofrimento de Cristo na cruz. Nós fomos unidos a ele em sua morte.
Vocês conseguem compreender isso? A Bíblia nos garante que nós fomos unidos a Cristo em sua morte. Nós participamos do seu sofrimento. Não restou dor para nós, porque Ele suportou toda a nossa dor. Mas Ele nos fez participantes de seu sofrimento, para também nos fazer participantes de sua glória. Essa glória tem um aspecto futuro, que é a glória que virá no dia do Senhor. E nós clamamos: Maranata, Maranata, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus. Mas nós também já somos hoje participantes da glória de Cristo. Hoje nós somos participantes da glória de Cristo. Essa glória é poder chamar Deus de Pai. Não existe glória maior reservada a nós do que nós podemos olhar para o Senhor, olhar para o céu, olhar para dentro de nós, ou onde quer que você queira olhar e dizer assim: você é meu pai, você é meu paizinho, e eu fui feito filho por causa do trabalho de Jesus. Eu não estou baseado em meus próprios esforços, nem em minha própria glória, não é em minha santidade, não é em minha bondade, é pelos méritos de Cristo e dele somente. Portanto, não resta nada que me desqualifique para estar diante de Deus e chamá-lo de Pai. Essa é a glória reservada para nós. Essa é a glória reservada para nós. A glória de poder chamar Deus de Pai. Se isso não arde no seu coração, calma que tem mais. Agora, acha aí o versículo 26. Ah, Deus, tomara, Senhor, essa palavra entre no nosso coração para que nós possamos entendê-la totalmente, até que ela se torne constituição do nosso ser. E o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus. Ele fala que nós somos filhos de Deus. Ele fala que nós somos feitos participantes da glória. E depois ele fala que nós não sabemos orar. Esses fatos são consecutivos. Na nossa fraqueza nós não sabemos orar, mas o Espírito nos ajuda. Essa sequência de versículos nos torna muito claro para nós que o que testemunha que nós somos filhos de Deus é o fato de que nós oramos. A oração é o choro do recém-nascido de Deus. A oração são as palavras daquele que cresceu um pouco mais. A oração é o brado daquele que está maduro. A oração é o último suspiro daquele que está velho e que entrega sua alma nas mãos de Deus. A oração é o que brota do coração daquele que ama a Deus e que reconhece que é seu filho. O que é mais natural e essencial para um cristão, para um nascido de novo, é que ele ora. E não importa se ele não ora como convém, porque é o Espírito que intercede. Com a maturidade ele encontrará melhores palavras, melhores posturas e aprenderá um pouco mais a orar. Mas esse Espírito estará para sempre intercedendo. O próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. E o Pai que conhece cada coração sabe quais são as intenções do Espírito. Pois o Espírito intercede por nós, o povo santo, segundo a vontade de Deus. Romanos capítulo 8 é sobre oração. Em Romanos capítulo 8 nós encontramos o gemido da criação. Eu não ia falar isso, mas eu vou falar. O gemido da criação pedindo pela manifestação dos filhos de Deus. Qual é a manifestação dos filhos de Deus? Aqueles que oram segundo a vontade de Deus. A criação reconhece os filhos maduros de Deus porque eles oram segundo a vontade de Deus. E quando eles oram segundo a vontade de Deus, Deus faz o que eles estão pedindo. Deus cumpre com a sua promessa de não deixar falta nas orações daqueles que pedem segundo a sua vontade, daqueles que amadureceram e aprenderam a olhar para a criação como responsabilidade dos filhos maduros de Deus e intercedem por cada um dos itens da criação. Vocês conseguiram entender isso? A manifestação dos filhos de Deus se dá por meio de uma oração madura. E você é reconhecido como filho de Deus porque ora.
Não é porque você é um teólogozão, não é porque você é um manjão das manjarias, não é porque você está de terno, gravata, butuado até aqui, não é porque você é descoladão do cabelo azul, verde, rosa, não é porque você fala gíria gospel, não é porque você canta música gospel, é porque você ora segundo a vontade de Deus e a criação reconhece em você pastor e rei. Isso tem que fazer você parar o que você está fazendo agora e começar a orar, porque a criação ao seu redor precisa ser redimida, e ela vai ser redimida por meio da oração dos filhos maduros de Deus. Glória a Deus! Como a gente sempre faz, vamos dar aquele rolê em Gênesis. Gênesis capítulo 1, versículo 26, que vocês são escolados, não descolados, também, mas escolados, diz o seguinte: façamos o ser humano. Então Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, ele será semelhante a nós. Quando Deus criou o homem, ele o fez falando. Portanto, ele nos criou para falar. Deus criou todas as coisas por meio da palavra, nos fez a sua imagem e nos deu o poder de falar. Falar é um dom de Deus. Nós somos criados para falar. E todas as vezes que Deus se relaciona com o homem, é por meio da palavra. Ele aparecia para Adão, falava com ele, Adão retrucava e eles saíam andando. Quando Deus veio julgar Adão, Eva e a serpente, foi por meio da palavra. Quando Enos percebeu que era fraco, frágil e mortal, e que precisava da presença daquele que tinha ido para longe por causa da desobediência, ele invocou o Senhor, ele usou a palavra, ele chamou Deus, e Deus veio. Enoque andou com Deus por meio de ter uma vida de comungar, comunhão, dividir o que é comum. Enoque falava com Deus e Deus falava com ele, até que ele já não era mais, porque Deus o tomou para si, por meio da fala, da oração, da comunhão através da oração. Deus fez desses homens pessoas cheias de graça. Pessoas diferentes de todo o resto. De Noé ele diz assim: Noé achou graça diante do Senhor. Noé andava com Deus. Noé tinha comunhão com Deus. Como que ele fez isso? Numa vida de oração. A primeira atitude dele ao sair da arca foi erguer um altar, adorar ao Senhor, orando a Ele. O sacrifício aqui não era desacompanhado de um sacrifício aqui. Havia uma oferta, mas havia uma oferta. Eu não vejo Enoque andando dia e noite matando bichos, mas Deus reconheceu comunhão. A comunhão não se dá apenas no momento de ritual, em que nós estamos em um lugar preparado, em um tempo preparado, espaço e tempo dedicados ao ritual do culto. A comunhão acontece em todo lugar, em todo tempo, porque a comunhão está dentro de você, é a sua natureza. Você ora porque você é filho de Deus, e se você não orar, você não está manifestando a sua natureza de filho de Deus. A comunhão é o que nos define, é o que nos forma, é o que informa ao mundo quem nós somos. E quem Deus é visto por meio da nossa oração, porque a criação está aguardando a manifestação dos filhos maduros de Deus. Sabe, a oração era parte comum da vida de todos os homens bíblicos. Por que nós queremos ser diferentes e fazer da oração um ritual estabelecido em um momento oportuno para tal, enquanto eles andavam, comiam, deitavam, viviam, lutavam e morriam, orando a Deus? Davi, com as mãos em sua espada, matando os inimigos, orava a Deus. Acossado pelas suas intrigas palacianas, não era para os vizires e para os conselheiros que ele vinha chorar, era para Deus. Quando ele estava doente, era a Deus que ele se dirigia.
Quando uma mulher não pôde ter filhos, não foi aos feiticeiros e aos magos de seu tempo que ela foi. Ela entrou na casa do Senhor e orou ali, a fim de que o Senhor fizesse dela alguém fértil. Por que nós queremos ser diferentes se os homens que são os nossos heróis, os homens bíblicos, gastaram suas vidas queimando em oração? Por que nós estamos tentando criar outro tipo de comunhão com Deus, que se dê por meio de um conhecimento vazio, apenas do relacionamento horizontal, dos rolês e dos lanchinhos? A nossa vida tem que ser uma vida de constante oração, a fim de sermos reconhecidos como filhos de Deus. Há um patriarca chamado Jacó, e a história dele é longa e complexa. Mas há um momento da vida dele que todo mundo sabe, é a história da escada de Jacó. Jacó tinha feito uma treta com o irmão dele, mó vacilo, aí fugiu, não ia perder a cabeça. O nego ia sentar o 38 nele. Aí o que ele fez? Fugiu. Aí nessa fuga, ele foi dormir num lugar no meio de um deserto e não tinha onde nem botar a cabeça. O que ele fez foi arrumar uma pedra para poder dar uma acomodada no pescoço. Imagina o torcicolo que Jacó deve ter acordado. Mas o fato é que no meio da noite ele foi visitado pelo Senhor com um sonho. Isso está, segundo as minhas anotações, em Gênesis capítulo 29, dos versículos 12 ao 16. E aí ele viu uma escada em que os anjos de Deus subiam e desciam. Há uma partícula, uma frase que me escapou, Pandão. Todas as vezes que eu li esse trecho me escapou. Diz o seguinte: e o Senhor estava no topo da escada. O Senhor estava no topo da escada. Era uma escada que ligava o céu e a terra. No topo dela estava o Senhor. Certo dia aconteceu de eu estar esperando uma pessoa, e essa pessoa estava no andar de baixo de uma escada rolante. Eu me postei no pé da escada e a ansiedade do meu coração crescia enquanto eu esperava essa pessoa me encontrar. Deus no topo da escada, aguardando notícias suas trazidas pelos anjos e querendo entregar palavras a você levadas por eles. Ele está no topo da escada. Ele está aguardando por nós. Ao longo da história da Bíblia, muitos lugares altos foram pontos de encontro com Deus. Escadas, montes. Graças a Deus, hoje o lugar não importa, porque nós estamos aqui numa depressão, né? Aqui, o nosso local de reuniões é uma caverna. Mas João capítulo 1, versículo 51, Jesus diz o seguinte: você está maravilhado porque eu contei alguma coisa da sua vida? Na verdade, olhando para mim, você vai ver o Filho do Homem, os anjos de Deus, subindo e descendo sobre mim. Jesus é a escada. É por meio dele, nos são trazidas notícias de Deus, bênçãos de Deus, e são levadas as nossas petições. Jesus é o verdadeiro monte. Jesus é a verdadeira escada. É Ele que nos conduz ao Pai. O nosso coração incrédulo está acostumado a acreditar somente no que vê. E ele é constantemente enganado por causa disso. Porque os nossos olhos são fáceis de enganar. Mas o que a Bíblia nos garante é que por meio da obra salvadora de Jesus, nós fomos unidos a Ele
na escada. Romanos, de novo, provavelmente o meu segundo livro favorito do Novo Testamento. Eu tenho um fraco por Hebreus. Essa semana. Romanos capítulo 6, versículos 5 a 9. Romanos 6, 5 diz o seguinte: uma vez que nossa união com Ele se assemelhou à sua morte, lembra, isso já aconteceu. Assim também nossa ressurreição será semelhante à dele. Aqui está falando da ressurreição futura. Sabemos que nossa velha natureza foi crucificada com Cristo. Aqui está falando do passado. Para que o pecado não tivesse mais poder sobre nossa vida e dele deixássemos de ser escravos. Isso é presente. Espaço-tempo aqui. Schaefer, obrigado. Então, uma vez que morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Temos certeza disso, pois Cristo foi ressuscitado dos mortos e não mais morrerá. A morte já não tem nenhum poder sobre Ele. Você consegue compreender que você foi completamente unido a Jesus? Sonda o seu coração agora. Procura pela incredulidade do seu coração. Você consegue entender que você foi unido completamente a Jesus na sua morte, será unido a Ele na ressurreição do último dia, mas hoje você já vive como Ele? Isso não é um fato futuro. Porque a ressurreição de Cristo já aconteceu e nós ressuscitamos com Ele. Há uma ressurreição superior. E há uma morte dessa carcaça que provavelmente nos alcançará em algum momento. Não estamos procurando, mas estamos tranquilos se vier. Porque a nossa verdadeira vida começa quando Ele vem. Mas, hoje você vive uma vida unida com Cristo? Você quer morrer para o pecado e você quer viver para Deus lá. Mas todo o tempo compreendido entre a morte do seu pecado e a ressurreição do seu novo corpo, como você vive? Essa pergunta, ela é muito difícil de responder. Vocês entenderam a pergunta? Porque assim, a gente quer ser livre do pecado, porque o pecado é ruim, escraviza, dói, traz consequência, mó vacilo, é paia. A ressurreição a gente quer também. Pô, imagina, Jesus vê a gente ficar bombadão, veste brilhante, cavalão, pá, baixando o sarrafo no capeta. Beleza, a gente quer. Último dia, uhul. Mas e a sua vida? Do dia que você entendeu que você morreu com Cristo, até o dia que você ressuscitar com Ele. Como você vive? O que você não entende é que você foi unido a Cristo e não há outra vida para você que não a vida que está nele. Se você não está vivendo unido a Jesus, no lugar que Ele está, fazendo o que Ele está fazendo, você não está vivendo, você é um vegetal e você é mais infeliz de todos os homens. Porque a sua esperança em Cristo se limita ao que essa vida pode dar. E você não entendeu que existe uma esperança posterior e o galardão já é hoje. Você já pode viver a glória do reino hoje. Você já parou para perguntar o que fez os apóstolos viverem como eles viveram? Eles eram imortais. Tudo bem que eles perderam a cabeça. Tudo bem que eles foram cozidos em óleo fervente. Tudo bem que eles ficaram pobres. Mas ninguém tirou a vida deles. Mataram a carcaça, mas o coração ninguém conseguiu matar, porque as histórias deles estão reverberando até hoje, batendo para todo lado. Falando, caramba, Pedro loucaço, Paulo, Timóteo se jogando na multidão e morrendo. Galera, você sabe como é que Timóteo morreu, né? Timóteo morreu no meio de uma procissão pagã. Ele ficou tão mexido com aquela procissão, cheia de imoralidade, que ele começou a gritar no meio do povo: vocês precisam ser salvos, vocês precisam ser salvos, vocês são pecadores. A multidão socou ele até a morte.
que faz um homem fazer isso? Não é que ele é louco, é que ele está tão vivo que a morte da carne dele não pode impedi-lo de viver. O que impede você de viver? Você já está unido com Cristo, por que você não está vivendo? Indago, por que não estamos vivendo? Porque não há poder em nossas palavras. Porque somos escravos do pecado, porque tropeçamos todos os dias nos mesmos demônios. Porque todos os dias olhamos para os mesmos esqueletos guardados no nosso armário. Porque não temos poder de confessar, sim, eu sou um pecador, cura-me. E nunca mais faz. Por quê? Porque entendeu que está vivo, estou unido com Cristo, e Cristo não peca. Ah, mas o pecado é muito forte, você é muito fraco. Porque você é um vivo, que vive abraçado com a morte. Una-se a Jesus. Eu clamo com todas as forças do meu coração, una-se a Cristo. E por acaso, aonde é que Jesus está, Filho de Deus? Hebreus capítulo 6. Ah, Senhor, abre a tua palavra para nós. Versículo 18. Eu vou ler uma série de versículos. Hebreus é punk, mas a gente vai entender. A promessa e o juramento não podem ser mudados, pois é impossível que Deus minta. Guarda no seu coração, Deus não mente. Fala bem alto aí, Deus não mente. Deus não mente. O pessoal da transmissão não ouviu. Deus não mente. Você que está na sua casa, fala isso também. Deus não mente. Portanto, nós que nele nos refugiamos estamos firmemente seguros ao nos apegarmos à esperança posta diante de nós. Essa esperança é uma âncora firme e confiável para a nossa alma. É daqui que veio essa âncora. Ela nos conduz até o outro lado da cortina, para o santuário interior. Jesus já entrou ali por nós. Ele se tornou nosso eterno sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. O que Hebreus está narrando é o seguinte: existe um tabernáculo do céu. E os tabernáculos feitos na terra foram feitos à semelhança daquele. E aquele é o real. Os que foram feitos aqui eram sombras e figuras. Porque a gente é dado a achar que o que tem matéria é o que é real. Mas para Deus não é assim. Deus concede conceber e criar realidades intangíveis para o homem carnal. Ele nos fez carne e quer trazer seu reino espiritual para a terra. Ele quer trazer aquilo que talvez possa se chamar de metafísico para um reino físico. Ele quer trazer o tabernáculo celeste para cá. Mas ele não fez isso ainda porque a terra ainda está corrompida pelo pecado. Ele vai trabalhar nessa terra sem abandoná-la. Nós vimos isso no ano passado. Nós entendemos que Deus não vai abandonar essa terra, mas Ele vai restaurá-la a ponto de poder trazer o tabernáculo para cá. Mas enquanto o tabernáculo não vem, Cristo está dentro do tabernáculo celeste e Ele está lá, além da cortina. Essa é a nossa esperança. Cristo está lá. Romanos nos afirma, fomos unidos com Ele. Portanto, aonde nós estamos? Aonde nós estamos? Nós estamos unidos com Cristo no céu. Além da cortina. Naquele lugar reservado somente aos sacerdotes de Deus. Portanto, em Cristo, você é um sacerdote de Deus. A verdadeira vida, filhos, é viver uma vida sacerdotal. Andrew Murray nos garante, nos afirma no seu livro Com Cristo na Escola de Oração, que o poder dos reis é exercido de cima para baixo. E o poder dos sacerdotes é exercido de baixo para cima. Cristo carrega as duas funções. Ele é rei, portanto ele governa do alto. Mas ele é sacerdote, ele governa da terra para o céu.
E você foi unido a Ele. E quem garantiu isso para você não fui eu. Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 8. O Deus que não mente disse: você está unido ao meu filho, e o meu filho está dentro do tabernáculo. Ah, Davi, está repetitivo. Tá! Os vivos têm prazer em repetir que estão unidos a Cristo. Continuando. Agora, Hebreus capítulo 7, versículos 23 a 25. Você pode ler quase como se fosse uma continuação, porque o autor de Hebreus é cheio de aposto. Ele vai fazendo um aposto dentro do outro. Ele abre chave, colchete, parêntese, 2 pontos, travessão. Ele vai botando uma coisa dentro da outra. Mas aí a gente vai pular os apostos e a gente vai direto para o 23 do 7, que diz assim: além disso, havia muitos sacerdotes, pois a morte os impedia de continuar a desempenhar suas funções. Sim, os sacerdotes do passado, aqueles que eram sombras e figuras do verdadeiro sacerdote, que serviam no templo, no tabernáculo, que era sombra do verdadeiro tabernáculo que está nos céus, eles morriam. Eles não podiam ser sacerdotes para sempre. Mas visto que ele, Cristo, vive para sempre, seu sacerdócio é permanente. Cristo já morreu, Ele não vai morrer de novo. Cristo está vivo, você está unido a Ele e estará para sempre unido ao Senhor. Portanto, Ele é capaz de salvar de uma vez por todas aqueles que se aproximam de Deus por meio dEle. Você precisa ser salvo? Você precisa ser salvo? Você precisa ser salvo da preguiça, você precisa ser salvo do medo, precisa ser salvo da sua ignorância, você precisa ser salvo da falta de grana, você precisa ser salvo de uma doença, você precisa ser salvo do seu excesso de saúde, você precisa ser salvo da sua idolatria, você precisa ser salvo da pornografia, você precisa ser salvo do quê? O que é que está te matando? Deus diz que Ele é suficiente para salvar aqueles que se aproximam dEle por meio de Jesus. Sabe por que você é fraco contra o pecado? Porque você está longe de Jesus. Porque você não se uniu completamente a Ele. Ou mais, talvez você até esteja unido, porque você já creu em Cristo. Mas você não entendeu a sua posição de sacerdote e rei unido a Jesus para fazer a mesma coisa que Ele faz no lugar em que Ele está. Você não vive uma vida, você está tentando viver como um cachorro no meio de um monte de gato. Você está tentando viver como uma planta num lugar cheio de pessoas. Os exemplos são ruins. Você não está vivendo a sua verdadeira vida. É por isso que o pecado te bate todo dia, te maltrata, te escraviza e ri da tua cara. Porque você não está vivendo a verdadeira vida. E sabe o que ele faz? Cega você, te mantém ignorante, te mantém medroso, te mantém preguiçoso, para que você não perceba quem você é em Deus. Porque na hora que você acordar de manhã, olhar para o lado e falar assim: acordou alguém unido a Cristo, as hostes do inferno darão um passo para trás. Trêmulas. O gigante acordou. Na hora que você sentar na sua cama, na hora que você fechar os seus olhos e encrespar suas mãos, na hora que você calar a sua alma que diz: come alguma coisa que você está morrendo de fome. Você fala assim: não, eu vou esperar e vou orar antes de tudo. Vou entregar minha fome para Deus. Vou entregar minha ansiedade para Deus. Vou orar como primeira atitude do meu dia. As hostes do inferno vão falar: perdemos mais um. O nosso espião, que vivia vida dupla, foi derrotado. O impostor foi ejetado da nave. E agora vivem apenas os filhos de Deus. Quando você entender que a sua vida é vivida por meio de uma vida de oração, aí você estará vivo de verdade. Continuando Hebreus. Portanto, Ele é capaz de salvar de uma vez por todas aqueles que se aproximam de Deus por meio dEle. Ele vive sempre
para interceder em favor deles. Ele vive sempre para interceder em favor deles. Quem? Aqueles que ele uniu a ele para aproximar do Pai e salvar completamente. Jesus vive para interceder por você. Qual é a vida de Jesus? Orar por você. O que ele está fazendo agora? Orando por você. Aonde ele está agora? Além da cortina, dentro do tabernáculo, no lugar mais próximo do Pai, ao lado do trono, orando por você. E onde você está? Unido a Ele, diante do Pai, sendo ao mesmo tempo alvo das orações, mas tendo a oportunidade de participar do ministério intercessor do sumo sacerdote universal. Como meu coração queima por ver em vocês homens e mulheres que entenderam quem são e que exercem suas verdadeiras vidas por meio de orações, intercessões, ações de graça e mais orações, uns pelos outros, pela igreja, pelo mundo, pela natureza, pelos pobres, pelos ricos, pelos sãos, pelos doentes, pelos loucos, por aqueles que se perderam, por aqueles de quem vocês sentem saudade, pelos vossos pais, as vossas mães, vossos irmãos, pela vinda do reino eterno de Cristo. Como isso queima no meu coração, como isso queima no coração de Jesus. Vocês entendem o que são as almas ousadamente íntimas de Jesus? São aqueles que sabem quem são e não têm medo de fazer o que tem que fazer por causa de suas próprias naturezas. Eles não se esforçam para orar, eles não se esforçam para clamar, eles não se esforçam por adorar, eles não se esforçam porque eles são oradores, eles são adoradores. A verdadeira vida deles se manifesta no fôlego da respiração, da oração. Eles não precisam de um tempo e de um espaço, embora eles amem ter um lugar só deles e de Deus. E o coração anseie por vir aonde os outros reis sacerdotes menores estão, orando também. E aí quando você olha para ele, ele está orando. Você diz, eu também estou orando. Nós estamos unidos a Cristo nos lugares celestiais. E aí eles saem cheios de fogo. E onde eles vão, eles perturbam o presente século. Eles derrubam os tronos, eles destronam os poderes, eles destroem os grilhões, libertam os cativos. Eles são a manifestação do evangelho libertador de Deus. Se são recusados, oram pelos inimigos. Se são aceitos, abençoam as casas. Onde eles vão, eles curam, eles salvam, eles libertam. Não porque eles sejam alguma coisa, mas porque eles foram unidos àquele que vive para interceder. Então tudo o que eles podem fazer é viver para interceder. Tomara Deus se levante em nós uma geração que deseja acima de tudo orar. Corações pelos quais a paixão pela oração é forte. Esses não terão problemas com suas roupas, não terão problemas com seus relacionamentos, não terão problemas com seus casamentos ou não, não terão problemas com seus namoros ou não, porque eles estarão tão unidos a Cristo que viver ou morrer não importará. Casar ou ficar solteiro não importará. Se casarem, o farão para a glória de Deus. Ficarem solteiros, o farão para continuar intercedendo. Nada poderá parar aqueles que já morreram para viver. Vocês creem nisso? Vocês creem nisso? Então eu clamo, venham para o lugar onde Cristo está intercedendo. Hebreus, capítulo 8, 1 e 2.
O mais importante é que temos um sumo sacerdote sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus, majestoso no céu. Ele ministra ali no verdadeiro tabernáculo, o santuário construído pelo Senhor e não por mãos humanas. O mais importante não é você, nem eu. O mais importante é o sumo sacerdote que está lá nos céus. Olhe para Jesus. Una-se a Jesus. Não acredite nessas palavras porque sou eu que estou falando. Vá a Cristo e ore isso. Essa oração vai matar vocês e nunca mais vocês serão os mesmos depois que a fizerem. Eu chamo essa oração de oração da morte. Ela destrói quem ora. Eu estou chamando vocês para morrer a fim de viver a verdadeira vida. Senhor, me dê um coração como o seu, que deseja interceder pelos homens, como o Senhor intercede por mim. Orem isso, até vocês terem convicção, e eu não sei como essa convicção se manifesta em você. Em mim é fúria, é fogo, é impetuoso, mas talvez você não seja assim. Eu não quero que você pareça comigo, eu quero que você pareça com Jesus. Existe uma porção de Jesus que você deve imitar. Um dia, e é breve, não vai demorar, vai brotar uma convicção no seu coração e você vai falar assim: caramba, meu coração alinhou com o de Jesus, porque eu estou desesperado pelos pecadores, eu estou desesperado pelos que não têm cuidado, eu estou desesperado por ler a Bíblia. Existe um desespero no meu peito por aquilo que ainda não foi feito, pelos lugares que não foram visitados, pelas pessoas que não foram contatadas, por aqueles que não são amados, por aqueles que sentem dores, por aqueles que sentem fome e frio. E você vai dizer assim: Senhor, me dá um pecador, por favor, para eu poder contar a boa nova. Senhor, me dá um perdido para eu ajudar. Senhor, por favor, não deixa meu coração ignorar a dor do meu irmão. Senhor, por favor, queima no meu peito, como eu queimo no seu. Porque você vive para interceder por mim. Eu me alonguei um pouco, mas passou rápido, porque o fogo estava alto. Ouçam as minhas palavras. Há muitas coisas a se saber sobre oração. Há muito conhecimento para se obter sobre oração. Porque, lembrando dos inimigos que nós queremos combater, a ignorância é um deles. E aquele que ora ignorantemente não obtém. Porque ora muitas vezes para calar seus próprios desejos e satisfazer suas próprias concupiscências. Essa oração não é respondida por Deus. Aliás, ela é, mas com não. Não, não, nunca. Deus diz nunca. Ou, nunca é muito tempo, diz a minha esposa. Não, não, não. Então nós vamos passar os próximos cais até o vento mudar. E não estou falando dos 4 ventos, estou falando o vento, o vento, aquele que foi lá em cima, sabe? Aquele que move as nossas velas. Até a estação mudar. Tabo, você está um homem das palavras. Obrigado, Tabo. Até a estação mudar, nós falaremos sobre oração. Aí você fala assim: véi, tudo que eu preciso saber sobre oração eu já sei. Seu ignorante, não sabe. A verdade é que nós vamos passar 6 meses orando juntos e tentando praticar oração separado e falando sobre oração. Mas se alguma coisa acontecer e a gente tiver que interromper para orar, aí vai ser massa.
aí a gente vai estar começando a ficar parecido com o que precisa. Fique de pé, ou fique de joelho, ou fique como você acha que deve ficar para manifestar a sua reverência diante de Deus. Porque eu vou orar por vocês, unido a Cristo. Essa oração é a intercessão de Cristo por vocês, não só a minha. Pai Santo, diante do seu trono e pelos méritos de Jesus que me trouxe aqui, unido a Ele, eu peço a Ti que conceda a cada um desses jovens um espírito de intercessão, de oração, de ação de graças, e que cada um deles se reconheça como um filho de Deus, unido a Cristo, para servir com Ele no ministério de intercessão que Ele está exercendo nesse momento. Dê a cada um deles convicção, profunda convicção, certeza, profunda certeza, fogo, paixão, por fazer aquilo que nós somos criados para fazer, que é nos relacionar contigo, falar ao Senhor, ouvir do Senhor, ouvir os homens e falar aos homens. Pai, nos livra das distrações que nos impedem de sermos quem somos verdadeiramente, unidos a Ti diante de Deus. Para que a criação veja a manifestação verdadeira dos filhos de Deus em todos os lugares, sejam eles físicos ou virtuais, e até mesmo nas regiões celestiais. O diabo, suas hostes, os homens maus, os homens eleitos por Ti, a igreja, os nossos pais, os nossos animais, todas as coisas criadas reconheçam em nós filhos unidos a Jesus no ministério de intercessão dele, e por meio disso eles vejam a manifestação dos filhos maduros de Deus. Esse é o pedido que arde no nosso coração. Concede-nos, Senhor, porque esta é a Tua vontade. Nós que somos os Teus filhos pedimos: une a nossa vida à Tua vida, a nossa vontade à Tua vontade, a nossa emoção à Tua vontade, a Tua emoção, que os nossos sentimentos sejam os Teus, que, Senhor, as nossas ações sejam as Tuas, que a nossa consciência seja a Tua, que a nossa mente seja a mente de Cristo. Une todo o nosso ser a Ti, Senhor, de forma que coração e mente sejam completamente semelhantes aos Teus, até que a gente ore sem cessar, e o mundo nos conheça como aqueles que estão diante de Deus em oração. É o que nós pedimos em nome de Jesus, certos de que vamos receber, e a nossa ousadia não é baseada em nosso mérito, é baseado na ousadia que Cristo nos dá, ao nos dar o direito de Te chamar de Pai. Em nome de Jesus. Amém.